Olá pessoal, boa tarde. Professor Ronaldo Carvalho aqui, de português e de artes para as séries do sexto ao nono ano da Escola Poeta da Costa e Silva. Tudo bem? Tudo tranquilo aí com vocês? A gente vem trabalhando aqui uma série de vídeos, a arte da palavra, e hoje eu vou abrir um parênteses para trabalhar uma coisa diferente com vocês, que é trabalhar um pouco sobre a obra de Giovanni, né? Giovanni Caramello, que é um exímio escultor, trabalha com alumínio e com resinas, enfim, um escultor de altíssimo nível. Um jovem muito talentoso, que talvez, como alguns de vocês, teve o seu talento desenvolvido através do incentivo de alguém ou dele próprio e correu atrás do seu sonho, né? Essa obra é interessante e, como eu havia dito antes, tentar aproximar a arte do português, na medida em que o nosso universo, o nosso mundo, exige que o ser humano se comunique de forma clara e precisa. Então, na medida em que a arte expressa o sentimento interior do artista, né, e das suas impressões do externo, ele também produz a sua obra externando aquilo que está dentro dele, mesmo que seja uma coisa bem intimista. Enfim, a aproximação da arte com o português se dá nessa atividade que eu vou passar para vocês a partir da obra que já está aí na sua tela, no momento em que você vai ter a oportunidade de escrever aquilo que você pensa sobre alguns questionamentos que eu faço aí nessa atividade. Nós sabemos que muitos de vocês têm uma dificuldade muito grande, outros não, mas a maioria de todos nós, quando a questão é escrita, nós temos uma dificuldade muito grande, embora a gente tenha uma certa desenvoltura no tocante à comunicação oral. Então, a oralidade, ela tem as suas peculiaridades. É diferente da linguagem escrita, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Sendo assim, a gente vai trabalhar aqui um pouco da biografia desse autor, né, desse artista, e ela vai estar postada na plataforma e você já pode acessar e ver e rever se precisar tirar algumas dúvidas. Então a gente vai falar um pouco aqui dessa obra que se chama San e a gente começa falando um pouco do autor. Veja a tela, na tela você observa que tem as legendas. Assim como em português, os textos, eles têm as suas legendas, que são aquelas letrinhas que muitas vezes a gente nem dá importância, né? Não dá tanta importância, mas elas dizem muito. Elas informam, por exemplo, a data, ela informa o título da obra, ela informa sobre o autor, muitas vezes, sobre o veículo em que foi colocada para divulgação. Enfim, essas legendas elas são importantes para a gente colher algumas informações que muitas vezes a obra em si não pode deixar muito claro para a gente. Tá? Então, o Caramello ele é brasileiro, ele é nascido foi nascido em Santo André, em São Paulo, né? Então, desde a sua adolescência, ele já tinha um dom, assim como você pode ter esse dom aí, ou um outro dom, e aí você não enterre esse dom, desenvolva, pesquise, amplie os horizontes, faça como esse autor, não é? O Giovanni Caramello,
ele também tinha um sonho de um dia chegar onde ele chegou. E ele foi atrás. É aquilo que eu digo. Quem quer, arranja um meio. Quem não quer, arranja uma desculpa. Tá? Então, esse paulista de Santo André, ele desde a adolescência, ele gostava de desenhar. E ao concluir o ensino médio, ele começou a se dedicar à criação de animações digitais em 3D, aquelas que a gente já conhece, né? Por exemplo, em desenhos animados e em jogos de videogame. Foi dessa forma que seus desenhos saíram do papel e passaram a ocupar as telas dos computadores. A experiência artística do Giovanni ainda estava se construindo e ele decidiu se dedicar à criação de esculturas. Eu estava bem no princípio e aí ele começou a se dedicar às esculturas. Por isso, ele usou todo o conhecimento, né, que tinha sobre animações digitais em 3D e foi estudar anatomia para aprofundar seus conhecimentos sobre o corpo humano. Observe como ele tinha um foco, né? Quando você tem foco, você sabe para onde é que vai. Então ele foi atrás de conhecer um pouco mais da anatomia para melhorar o seu trabalho. Anatomia é a parte da ciência que vai estudar, né? A parte da biologia que estuda a estrutura dos elementos que compõem o corpo humano. Então, é estudar o corpo humano. Bom, dando continuidade aqui. Muito bem, então ele buscou aprender com os artistas que já se dedicavam a essa escultura, a esse ramo que era a escultura. Então, nessa fase de aprendizado, o Caramella ele entrou em contato, por exemplo, com o artista britânico James Salmon, que aí depois a gente vai tentar falar um pouco mais sobre ele, né? E esse cara era fera nesse ramo e ele foi ter com ele para aprender um pouco mais. Então, Giovanni ele realizou exposições em diversos espaços públicos e privados e a cada ano a sua obra fica mais conhecida, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. Então, isso aí foi um pouco da história, um currículo resumidíssimo que eu fiz aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, sobre o Giovanni Caramello, que é o autor dessa obra que está aí na sua tela, Sansara, né? Interessantíssimo. Então você observa que você tem aí um rosto de criança, começa com um rosto de criança, termina lá com uma caveira, né? Começa com um rosto de criança. Olha só, vou dar uma ampliada aqui para você dar uma olhadinha. Veja só. Olha lá, é uma caveira, ó. Se a gente voltar aqui um pouco, você vai ver que começa, ó, tá vendo aí? Com a criança. Então, tudo isso aí, ele tem uma intencionalidade, né? Quando ele inicia com a criança e quando ele termina com uma caveira. E isso a gente vai tentar desvendar. Você vai tentar mostrar o que é que você entende através dos questionamentos que eu faço na atividade escrita. Tudo bem? Então, era isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam fazer desse exercício um exercício de comunicabilidade, que vocês possam escrever de forma bem clara aquilo que você faria se estivesse falando. Lembre-se que você escreve não para você, mas você escreve para quem vai ler. No caso, para mim, eu preciso entender a sua linha de pensamento. Então, escreva de forma bem clara. Se possível for, apague, refaça a frase, mas deixe claro o seu pensamento. Tá certo? Então, um abraço a todos, bons estudos e até a próxima aula.